Hoje nós vamos de capítulo 19, 20 e 21 de 2ª Crônicas. Irmãos, olha só recapitulando. Ontem nós paramos que quando Josafá foi acompanhar o Acabe na guerra, né, para tomar Ramote de Gileade, vocês lembram disso? Mas que como o profeta falou, não tinha como dar certo, Acabe acaba morrendo, não foi isso? Só que o Josafá, apesar de ter ido, irmãos, Deus guarda ele e ele volta para Jerusalém em paz e em segurança. Só que quando ele volta, irmãos, vai um profeta, né? Vai um profeta e vai repreender o Josafá. Ele diz assim, Josafá, ele diz assim, como é que você vai ajudar um ímpio e amar aqueles que o Senhor odeia? Como foi que você é um homem de Deus, você vai acompanhar uma pessoa ímpia? Não tem como. A Bíblia diz que a luz é o quê? Ela não combina com as trevas, ela não pode andar junto com as trevas, irmãos. Olha só. E aí, por isso, vai vir um mal contra você. Olha só, irmãos, por causa disso. Mas, contudo, se acha em ti coisas boas, porque você fez coisas boas. Olha, você tirou os bosques, você preparou o seu coração para buscar Deus. Você fez com que o povo tornasse para o Senhor, você estabeleceu juízes. Olha só, você estabeleceu levitas e sacerdotes, você fez a obra de Deus, você busca o Senhor, você é um homem de Deus, apesar de você ter andado com o ímpio, você ter ido sem pedir a minha permissão, você é um homem de Deus. Olha só. E aí, sabe o que o Josafá depois ele vai falar para os levitas? Uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, seja o temor do Senhor com vocês. Vocês guardam o mandamento do Senhor, porque o nosso Deus não faz, não gosta, não tem iniquidade, não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Diz assim, olha só, vocês que são juízes, vocês são sacerdotes, vocês que são levitas, vocês prestem atenção, vocês não puxam saco, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, nosso Deus não tem iniquidade. Olha só, Josafá, ele sabia disso, irmãos. E aqui no capítulo 20 é um capítulo extraordinário, eu acho que é um dos capítulos mais bonitos desse livro, irmãos. A gente vai falar de algumas vitórias do Josafá. Por quê, irmãos? O mal não ia vir sobre ele, certo? Então, o que aconteceu? Depois disso, os moabitas e os amonitas, eles vão querer guerrear contra o Josafá, irmãos. O Josafá, ele fica assim, meio atordoado, porque era uma multidão de pessoas que vinham contra ele. Mas sabe o que ele faz? Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Israel. Ao invés dele ficar desesperado e ao invés dele fazer o quê? Pedir ajuda, sabe o que ele faz? Ele busca ao Senhor e fala assim, todo mundo, vamos fazer um jejum. Então, foi um jejum coletivo que o povo fez, todo mundo buscou o Senhor para que o Senhor pudesse livrar, porque na estratégia de guerra era impossível Josafá ganhar, porque essa guerra aqui, os amonitas e os moabitas tinham uma multidão, tinham um exército tão grande, tão numeroso, que aos olhos humanos, o Josafá não tinha nem chance. E uma coisa interessante, que ele começa a orar, irmãos, e olha só o que ele fala, ele diz, olha, nosso Deus, porventura nos julgarás? Porque em nós não há forças perante essa grande multidão que vem contra nós. E eu não sei nem o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Olha, você já viu aquela situação que você não sabe nem o que você vai fazer, você tá desesperado, não sabe o que vai fazer? Ele tava assim, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não tenho chance. Mas todavia, os meus olhos estão postos em ti. Ele tá dizendo, a minha confiança está em ti, eu não tenho chance, mas eu confio em ti. E a Bíblia diz que no meio do povo, né, há o Espírito
Espírito do Senhor, irmãos. E aí levanta o profeta e diz assim: não temas, não assusta por causa dessa multidão, porque você não vai nem precisar pelejar, mas Deus vai pelejar por você. Amanhã você vai e desce contra eles. Olha só, porque nessa batalha, olha, você não vai nem pelejar, você vai ficar parado, você vai ver a salvação. Não temas, não fique assustado, você só vai, porque você vai ver a salvação, você vai ver o grande livramento do Senhor, porque Deus é convosco. Então Josafá, sabe o que ele faz, irmãos? Quando ele escuta isso, ele se prostra com o rosto em terra. E todos os moradores de Jerusalém também se lançam com o rosto no chão e começam a adorar o Senhor. Olha que coisa linda! Então vem o exército inimigo, no outro dia eles descem, mas vem os amonitas, vem os moabitas, só que no meio do caminho, aquela multidão de amonitas e moabitas, eles encontram os moradores das montanhas de Ser. O que acontece? Eles vão lutar contra os moradores da montanha de Ser. A Bíblia diz que dá uma confusão tão grande, um começa a lutar contra o outro, que acaba todo mundo morto, irmãos. Quando Josafá chega lá, o povo de Judá chega lá, Josafá chega lá, eles já encontram todo mundo morto. Olha só, glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? Eles só vão ter o trabalho, sabe de quê? De pegar os despojos. A Bíblia diz que eles encontram tantas riquezas e tantos cadáveres em abundância. Eles encontram objetos preciosos, que eles gastaram, foi 3 dias para poder levar tudo isso. Olha só. Então, eles retornam para Jerusalém com tanta alegria e eles começam a comemorar, porque Deus deu vitória a eles contra os inimigos. Olha só, foi uma guerra que ele nem precisou lutar, porque as nossas guerras, a guerra do crente, a guerra de verdade do crente é aquela que a gente não luta. Quem luta por nós é o Senhor, e a gente precisa acreditar nisso. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que a partir daí o reino de Josafá fica quietinho, não tem briga, não tem mais nada, pois Deus deu repouso ele em todo o redor. Olha só. E aí ele reina 25 anos. O capítulo